Boa noite. O nosso trabalho vai falar sobre a filosofia natural das culturas ocidentais, feito por mim, Rafaela Soares e Aline Mohamoud. Boa noite. Serão examinadas as condições prevalecentes nas culturas orientais, chinesa, indiana e árabe para o desenvolvimento do pensamento científico e das diversas disciplinas científicas. A cultura da dinastia Tang, a Ming e a filosofia natural. O período histórico sobre a análise da civilização chinesa compreende cerca de 1000 anos, desde o curto reinado do Sui até o final da dinastia Ming, sendo representativas as dinastias Tang, Sung, Yuan e a própria Ming. Desenvolvimento técnico. Se as condicionantes da civilização chinesa não foram conduzentes à formação de um espírito científico, foram, contudo, favoráveis e impulsionadoras do desenvolvimento técnico, inclusive por não representar perigo para a tradição e os costumes. A ciência ocidental na China. A China só viria a conhecer a ciência ocidental, então, nos primórdios da ciência moderna, com a chegada do jesuíta Mateo Ricci à corte Ming, em 1601, seguido depois por um bom número de jesuítas franceses, italianos, alemães, poloneses, além de frades franciscanos e dominicanos. Período da Índia. Apesar das particularidades da evolução histórica da sociedade indiana, o período sob exame foi uma continuação da época anterior, na medida em que os grandes valores da sua cultura continuariam a prevalecer, com a religião, hinduísmo, budismo, judaísmo e o idioma sânscrito. Matemática. Aryabhata foi o primeiro matemático e astrônomo hindu de valor e renome e diretor, durante alguns anos, do Centro de Estudo Kusumapura. Tratou em sua obra escrita em 499 de numeração, aritmética, geometria, valor de π, até a quarta casa decimal, trigonometria e álgebra. Outros matemáticos, como Mahavira e Bhaskara I, deram igualmente suas contribuições para a compreensão e desenvolvimento do sistema decimal posicional e da noção do zero. Física. Há poucas referências ao estudo e à pesquisa na área de física, ao longo da civilização indiana, não tendo sido desenvolvida nenhuma teoria ou doutrina. Uma teoria atômica, sob influência grega, teria sido desenvolvida, mas teve pouca repercussão no exterior e no próprio país. Alquimia, química. Não há indícios de qualquer tentativa de pesquisa da natureza do processo químico. O interesse estava na confecção de produtos, no uso prático do conhecimento da química, como a tinturaria, cerâmica, vidraçaria, metalúrgica, pigmentos e perfumes. O que realmente interessou aos hindus e teve muitos adeptos foi a alquimia. Período islâmico. Para a história da ciência, o período relevante do mundo árabe islâmico se situou desde o início da sua cronologia, ou seja, a partir da Hijra, anos 622 da cronologia ocidental, até o século XV, quando já eram evidentes o declínio e a decadência da sua cultura. Seu período áureo ocorreu do século IX ao século XI. Esse é o Corão, traduzido em português. Então, o Corão, recitar, ler alto, com 114 versículos ou suras, é texto sagrado que forma um conjunto de normas morais e sociais. Trata-se de um ditado sobrenatural, da própria palavra de Allah, e não de uma obra escrita sob a influência divina, como a Bíblia. Características e contribuições científicas. A verdade revelada pelo Corão era transmitida oralmente, o que exigia uma completa fidelidade no processo de sua transmissão. O conhecimento da filosofia natural grega dependia, ao contrário, da palavra escrita, e estava sujeita a interpretações e críticas, prática avessa ao islamismo. Difusão e interpretação da filosofia natural grega. A renovação da mentalidade nos círculos intelectuais na Europa ao final do século XIII, seria, assim, devido em parte ao papel significativo da redescoberta da filosofia e da ciência gregas, via tradução de obras árabes nesse processo. Desenvolvimento das ciências. Ao longo desse período histórico, vários cientistas, de origem árabe ou persa, mas integrantes do mundo árabe islâmico, se notabilizariam por suas contribuições para o desenvolvimento da ciência,
Em seu apogeu, essa cultura científica se encontrava em um estágio superior ao da Europa Ocidental, que ainda não dispunha de centros de estudo e de homens de ciência do gabarito dos encontrados nos domínios árabes. Ciências exatas. Bagdá foi o primeiro grande centro científico do califado, onde, nos séculos 8 e 9, se desenvolveram importantes trabalhos em matemática, astronomia e física. A matemática, aritmética. Antes do século 9, os algarismos eram escritos por palavras ou letras, a exemplo dos gregos, que utilizavam as 28 letras do seu alfabeto. No início do século IX, os sábios de Bagdá adotaram o sistema de numeração decimal da posição, de invenção hindu, se bem que a designação dos números por palavras ou letras continuaria a ser utilizada nos manuais de aritmética até o final da época medieval. Álgebra. Se os árabes não inventaram a álgebra, souberam desenvolvê-la, tornando-a importante técnica para o progresso da matemática. A álgebra de equações de segundo grau seria, mais tarde, desenvolvida por Abu Kamil, que escreveu, inclusive, um tratado. Equações de terceiro e quarto grau seriam estudadas por algebristas. Geometria. Dos vários ramos da matemática, a geometria foi a que menos se desenvolveu na civilização árabe. Trigonometria. Surgiu nos trabalhos de astronomia de Alexandria e Parco Ptolomeu, sob a forma de cálculo das cordas. Astronomia. Ocupou o lugar de primeira plana, servindo inclusive de elemento propulsor para o desenvolvimento de outras disciplinas, como a trigonometria. A física foi a que menos se desenvolveu. Na realidade, a ótica seria o único campo que despertaria interesse. As ciências naturais. Estão englobadas a alquimia, a geografia, a mineralogia, a botânica, a zoologia e a medicina, disciplinas que tiveram um tratamento próprio, do qual derivaria um desenvolvimento diferenciado. A alquimia. O primeiro contato dos árabes com a alquimia data do final do século VII, com a conquista do Egito, particularmente de Alexandria, ainda importante centro cultural grego, que mantinha uma tradição de estudos e experimentação alquímica. A geografia, no entanto, não avançaria, visto que seus estudos e observações se limitariam, em grande medida, ao mundo árabe. Deveriam estar a serviço do Islã e repousariam em informações e relatos de viagens. A biologia como ciência não foi objeto de estudos, nem de qualquer desenvolvimento em especial. A medicina prática evoluiu, apesar da falta de embasamento teórico, o que reduzia a capacidade de diagnósticos e de terapia. Obrigado pela atenção.